frente de física, tá bom? Eu sei que vocês já estão vendo a parte de eletricidade com o Honda e a parte de mecânica com a Bruna, né? Então, a gente vai começar hoje uma outra parte da física, que também é muito importante para a prova do Enem, sempre é um dos assuntos cotados para aparecer na prova, que é a parte de ondulatória, tá certo? Então, eu vou começar com ondulatória, a gente fecha o módulo de ondulatória, depois fala um pouquinho sobre óptica, tá bom? Sim, ó, o professor Jorge está avisando aqui, só para lembrar vocês, depois a gente disponibiliza essa aula, tá bom? Para vocês acessarem, tá certo? Então é isso, galera, vamos começar, né? Já que a gente começou um pouquinho tarde, eu quero só, primeiro, né, dar uma ideia geral aqui de como é que vai ser o nosso curso. A gente vai ter as videoaulas aqui, os nossos encontros vão ser às sextas-feiras, né? E aí, claro, vocês fiquem acompanhando no Google Sala de Aula, tá bom? Fiquem acompanhando no Google Sala de Aula as movimentações. Eu vou estar sempre lançando o material da disciplina e já vou adiantando para vocês o que já está disponível, né, lá no sistema. Seguinte, eu disponibilizei para vocês esse simulador aqui, esse simuladorzinho que é o que eu vou usar na aula de hoje, certo? Esse simulador. Além disso, galera, eu também disponibilizei esse material, tá? A gente vai ter uma apostila para o nosso curso, já está lá no Google Sala de Aula para vocês, e essa apostila é assim, ó, só dando uma passada geral nela, né? Só tem, claro, material referente à primeira aula, a aula de hoje, tem teoria, ó, isso aqui é produção minha, tá? Tem aqui um resuminho teórico do conteúdo, imagens, algumas dessas imagens vocês vão ver nos slides também, certo? E, deixa eu ver aqui o que mais, alguns infográficos, ó, tá? Para ajudar vocês aí, para orientá-los em algumas ações. E uma leitura complementar, além de exercícios, tá? Galera, esses exercícios aqui, eu vou sempre mandar soluções para vocês, tá? Não só os gabaritos, mas os solucionários mesmo, assim, um arquivozinho, sempre depois das aulas, vou deixar isso sempre para depois. Aí eu mando lá um arquivozinho PDF, soluções da aula tal, tá certo? Para que vocês sempre avaliem onde estão sendo os problemas, né? Bom, eu sei que vocês já tiveram aulas de física, né? Já passaram por algumas disciplinas, alguns podem estar começando ainda na Física 1, mas enfim. O que eu tenho a dizer para vocês? Muita gente acha física difícil, né? Acha física um pouco complicada. Mas é o seguinte, galera, por quê? Porque a física envolve ela exige, na verdade, tanto que você tenha um bom entendimento da teoria, quanto que você tenha um bom método de resolução de exercício. Então, não tem muito para onde correr. Aqui a gente vai abrir os caminhos, vai dar uma luz aqui para vocês irem resolvendo seus problemas, né? Irem melhorando, irem corrigindo aí alguns conceitos que possam não estar bem estabelecidos na cabeça de vocês. No entanto, é algo que exige esforço, tem que treinar, tá certo? Então, por isso que eu estou disponibilizando esse material, tanto para que você tenha uma base teórica, tá? Que você tenha texto para ler, quanto também que você tenha exercícios para poder trabalhar. Eu já vou adiantando para vocês o seguinte, os exercícios que estão programados aqui para serem os de sala, eles têm uma ideia parecida, um raciocínio parecido com exercícios que vocês vão ver posteriormente, tá bom? Então é isso. Esse material está disponível e a gente vai começar com a parte de ondulatória. Deixa eu só ver aqui se o pessoal está comentando alguma coisa, tá? Se eu perder algum comentário, certo? Eu vou dando uma olhadinha depois, tá bom, pessoal? No chat. Vamos fazer assim, eu começo a apresentação, aí eu abro um espacinho para dúvida, fico dando uma lida aí no quais sejam os problemas de vocês, tá bom? Então, vamos começar falando sobre ondas, vamos para o slide, né? Deixa eu ir para o slide aqui. Eu vou ficar passeando um pouco, tá? Eu vou um pouco para o slide, eu vou um pouco para o simulador e tal. Vamos para a nossa introdução ondulatória, né? Vamos começar falando o que é ondulatória. Então, vamos fazer o seguinte, vou começar com um exemplo que é mais uma analogia, tá? Não é exatamente uma onda, não, mas vamos para a analogia. Tá vendo isso aí, ó? Isso é uma ola, né? Provavelmente você já participou de uma. Talvez em alguma competição aí, em algum interclasses, né? Coisa do tipo, vocês já tenham feito alguma brincadeira, né? Desse modelo. Então, o que a gente percebe numa ola? A gente percebe aí uma movimentação, você tem vamos viajar um pouquinho aqui, você tem uma energia
passando pelo estádio, né? Tá passando por você uma energia. E o que que acontece com as pessoas? Essa energia sai arrastando todo mundo, sai levando de um lado para o outro, a pessoa vai para lá na outra ponta do estádio porque está fazendo uma ola. Não. Ela vai só levantar, sentar. Os braços, né? Depois se abaixa e tal. E aí deixa a ola passar. Bom, apesar de não ser exatamente, tecnicamente uma onda, mas é um exemplo que ajuda a gente a entender como é que ela funciona. Ah, como assim? Como é que ela ajuda a gente a entender? É porque é o seguinte, pessoal, olha o que está escrito aí no slide, tá? Diz o seguinte, que onda é uma perturbação que se propaga no espaço ou em um meio qualquer, transportando energia e quantidade de movimento, sendo que não há transporte de matéria. E essa é a primeira definição que a gente precisa entender bem, certo? E aí vamos fazer o seguinte, eu vou sair do slide e eu vou logo para o simulador, tá bom? E aí no simulador eu vou mostrar para vocês como é que é o raciocínio da onda, essa bem daqui, ó. Galera, esse simulador é o que está disponível para vocês no sistema, tá bom? Então, veja só, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma corda, eu vou deixar aqui extremidade infinita, eu tenho uma cordinha e você vê que a minha cordinha é feita de várias bolinhas, né? Para a gente acompanhar o movimento de cada pedacinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou gerar aqui um pulso, tá? O que que é um pulso? Um pulso é isso aqui, ó. Eu vou fornecer um pouco de energia. Vamos lembrar um pouquinho de conceitos de energia, né? Eu vou realizar um trabalho aqui, vou fornecer energia para a corda e a gente vai ver o que que vai acontecer com essa energia. Dá só uma olhada, olha para o simulador. Ó. Eu vou gerar um pulso aqui e na hora que eu gero um pulso, bom, olha só o que que acontece. Deixa eu tirar um pouquinho o amortecimento para a gente ficar numa situação mais ideal. Vou gerar o meu pulso e aí veja só, lembra um pouquinho aquela ola, né? A energia está passando, só que veja, ninguém sai do canto, tá? Então, olha só, cada bolinha dessa, ó. Por exemplo, foca nessa bolinha aqui, de cor diferente, ó. Eu estou marcando aqui com o mouse. Se você analisar o movimento dela na hora do pulso, lembra dessa bolinha aqui, ó. Ela só sobe e desce. Nada mais do que isso. Tá? Você pode até dizer assim, mas a bolinha está indo para frente. Não tá. Ela está só subindo e descendo, ó. E é exatamente isso que acontece com uma onda, pessoal. É uma perturbaçãozinha simples dessa, ó, só faz subir e descer, nada demais, ó. Mas a energia vai passando. Passou por essa bolinha que a gente estava prestando atenção, né? Mas depois que passa por ela, não para, vai seguindo e vai passando pelas demais bolinhas. Bom, daí que saem aquelas ideias que a gente comentou ali no slide, certo? Então, veja bem, uma onda é uma perturbação. Então, veja, como é que eu causei a perturbação? Aqui, na hora que eu fiz o pulso, ó, na hora que eu fiz isso aqui, tá? Eu causei uma perturbação. Essa perturbação ficou presa aqui na região? Ficou retida aqui? Ficou aprisionada? Não, foi embora. Né? Ela se propagou para o ambiente. E aí, o que que a gente observa aqui? A gente observa que há um transporte de energia, também de quantidade de movimento, né? Você vai ver aí que vai gerar essa movimentação das partículas, a gente pode dizer isso também. No entanto, as partículas não vão embora, elas não são arrastadas pela onda. Na verdade, o que acontece com elas? Elas só fazem um movimento de vibração. Elas se mexem, mas veja bem, elas não são arrastadas pela onda. Por isso que a gente diz que não transporta matéria. Não é que não tenha movimento, mas esse movimento é bem restrito. Ou a molécula, a partícula, vai ficar subindo e descendo aqui, ou indo de um lado para o outro. Certo? Então, o que acontece? Essa perturbação não é capaz de arrastar coisas. Tá? Então, com essa onda que eu faço com uma corda, se eu, por exemplo, ó, vamos olhar para o simulador, se eu pendurasse um bonequinho aqui, por exemplo, um chaveirinho, esse meu chaveirinho ia fazer o quê? Ia só subir e descer. Não ia fazer mais nada. Tá? Por quê? Porque a onda não transporta matéria. Aí você vai dizer, tá, beleza, Thiago. E onde mais tem onda na nossa vida? Né? Por que onda é tão importante? Porque, meu amigo, ó, a gente está vendo aqui um modelo básico. Mas entenda uma coisa, as ondas são a essência das nossas comunicações. Por exemplo, você está me escutando e está me vendo, né? Acho que eu estou numa telinha pequenininha aí para você. Mas veja bem, você só está conseguindo fazer isso e acompanhar essa aula por conta das ondas. Você está me ouvindo? Então veja só o que está acontecendo aqui. Eu estou emitindo uma onda. Tá vendo o pulso aqui do simulador? Ó? O pulso, ó.
Quando eu falo, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Tô falando, eu tô gerando uma série de pulsos aqui. Eu tô gerando aquilo que a gente pode chamar de vamos fazer um trem de ondas, né? Eu vou ligar aqui o oscilador logo, para apelar. Pronto. Enquanto eu estou falando, o que, que eu estou fazendo? Eu estou causando várias perturbações no meio. Estou causando várias perturbações no ambiente, no ar. Você não está enxergando, mas o ar que está aqui à minha volta está vibrando. Está vibrando porque eu estou perturbando. Então, do mesmo jeito como você está vendo aí no simulador, essa cordinha aí subindo e descendo, tremulando, o ar também está. Só que o ar é um pouquinho diferente. O ar não está fazendo isso aqui. O ar está fazendo isso aqui, ó. Enquanto eu falo, ó, o ar está fazendo isso, ó. É um tipo de propagação diferente que eu vou já classificar para vocês. Tá bom? E aí veja o que, que acontece. A minha voz, a minha onda sonora é captada por um microfone. O que, que o microfone faz? Ele vai transformar isso num outro tipo de onda, que a gente vai chamar de uma onda. Ele vai transformar isso num sinal elétrico. E vai viajar até chegar na casa de vocês. Só que ela vai viajar num outro formato de onda, que a gente vai chamar de onda eletromagnética. E isso daí vai viajar pela internet, vai chegar aí pelo seu Wi-Fi. Quando chegar aí no seu computadorzinho, o seu computador vai desfazer o que o meu está fazendo. Ele vai pegar esse sinal elétrico, né, vai receber o sinal, vai mandar o sinal elétrico para o microfone e transformar isso numa onda sonora, novamente, na sua caixa de som, e aí você vai conseguir me escutar. Certo? Então, se a gente estivesse numa sala de aula, não precisaria dessa parafernália toda. Simplesmente o fato de eu estar falando já vibraria o ar e essa vibração chegaria até os tímpanos de vocês. Vibraria lá os tímpanos, seria detectado o som. O que mais, né? Onde mais a gente encontra essas ondas? Você está me enxergando aí, né? Pela telinha aí do seu computador, do seu celular. Então, você está me enxergando por quê? Porque tem um tipo de onda que a gente vai classificar hoje, a gente vai dar mais destaque a elas na semana que vem, mas hoje eu já vou citá-las, que são as ondas eletromagnéticas, e aí o que, que acontece? Na hora que a luz bate em mim, né, o que, que acontece? Eu reflito uma parte dessa luz que chega até mim, essa reflexão está chegando nessa câmerazinha que eu estou cobrindo agora com o meu dedo, nessa webcam, e aí essa informação, da mesma forma como o som vai ser transportado, aí vai se transformar no sinal elétrico, gerar uma outra onda eletromagnética, chegar até o seu computador, ser decodificado e apresentar de novo aí na sua tela minha imagem. Certo? Então, você está me enxergando por quê? Porque nos seus olhos está chegando uma onda. Tem uma perturbação que a gente classifica como onda eletromagnética, que consegue, uma pequena fraçãozinha dela, sensibilizar os nossos olhos. Essa pequena fração de onda eletromagnética que sensibiliza os nossos olhos, se chama de luz. Mas tem várias outras, como ultravioleta, ondas de rádio, de TV, e por aí vai, raio-x, raios gama. Mas eu vou deixar para falar sobre isso na próxima aula, tá? Hoje eu ainda vou comentar alguma coisinha de onda eletromagnética, mas eu quero destacar mais essas ondas no nosso próximo encontro, tá bom? Então, veja, para que a gente se comunique, para que a gente veja as pessoas, para que a gente escute as pessoas, nós precisamos das ondas. Tá? Pode ser uma onda mecânica viajando no ar, pode ser uma onda eletromagnética chegando nos seus olhos, mas a gente tem ondas atuando nas nossas comunicações. Vocês viram que no comecinho eu estava aqui no celular falando com o Jorge, tentando resolver o problema, né? Que a gente não estava conseguindo fazer essa transmissão funcionar. Então, na hora que eu estou usando o celular aqui, essa onda de celular, uma onda eletromagnética que está sendo transmitida. E aí você consegue se comunicar com as pessoas. Você está perdido. Nossa, vou ligar o GPS. Ligou o GPS, meu amigo. Você vai entrar em contato com satélites que estão circulando aqui o nosso planeta e estão fazendo uma triangulação para determinar onde você se encontra. Inclusive, isso tem sido usado para descobrir quem está fugindo da quarentena, né? Do isolamento social. Bom, aí o que, que acontece? Por isso que você tem que ter cuidado, né? Assim, com o celular, se você não desativar, né? Se você liberar todas as permissões, sim, você pode ser vigiado, as pessoas podem saber onde você se encontra, né? Outra situação, vamos pensar, você vai fazer um exame, tá? Não, vou fazer um raio-x. Quebrei minha perna, vou fazer um raio-x. Tá, meu amigo, você também está usando uma onda. Tá? É uma onda que consegue atravessar a tua pele e consegue chegar lá nos teus ossos, mostrar se tem alguma fratura, alguma coisa do tipo. Outra coisa, nossa, eu vou escutar aquela rádio que eu gosto, tá? Botou lá aquela música que você gosta na rádio. O sinal da rádio, assim como de TV, se você está assistindo um programa de TV que você gosta, também está chegando por meio de ondas. Bom, mas eu quero mudar de canal, peguei o controle remoto.
meu amigo, até o seu controle remoto, para que a TV entenda o que você está fazendo aqui no seu controlezinho, tem uma onda eletromagnética viajando. Ainda que aquela lâmpadazinha do seu controle remoto não acenda, não está saindo uma radiação dela. Ah, outra coisa, você foi fazer um bolo, quarentena, todo mundo fazendo bolo, todo mundo se metendo na cozinha, é uma desgraça, né? Aí o que que acontece? Você bota lá o bolo no forno, você não precisa tocar no fogão para saber que ele está quente. Você chegou pertinho, você já sentiu ali, sentiu alguma coisa quente ali ao redor, né? É uma onda também, né? Uma onda de calor. A gente vai detalhar isso mais para frente. Mas só para você perceber como as ondas estão presentes no nosso dia a dia. Desde o momento em que você está usando o Wi-Fi, você está escutando alguma coisa, você está assistindo alguma coisa, você pode ter certeza, em tudo tem onda. Bom? Bom, vamos lá. Aí eu quero aproveitar, voltar para o meu slide aqui, e aí uma coisa que normalmente é conflito com as pessoas, tá? Aliás, deixa eu falar sobre os tipos de propagação, tá bom? E aí eu falo sobre isso, é sobre as ondas do mar. Deixa que eu falo já. Galera, é o seguinte, vamos começar as classificações, tá bom? As ondas têm várias classificações, a gente vai citar aqui as principais para vocês. Vamos primeiro classificar quanto à natureza da onda. Então nós vamos ter três, mas você só vai se preocupar com as duas primeiras, tá bom? A terceira eu boto aí só a título de informação. A primeira delas são ondas mecânicas, depois ondas eletromagnéticas, por último, ondas de matéria. Deixa eu explicar rapidinho para vocês. Galera, ondas mecânicas. A gente costuma dizer de grosso modo, tá lá no seu material, viu? Que ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio material para se propagar. Por exemplo, o som. Se não tivesse o ar para vibrar aqui, ninguém ia conseguir me ouvir. Preciso de um meio material. Você já ouviu falar que aqueles filmes, tipo Star Trek, Star Wars, são mentirosos pra caramba nas batalhas espaciais? Aquelas explosões, né? Uma nave atira na outra. Pá, pá. Cara, aquilo ali, se a gente estivesse no espaço real mesmo, a gente não ia ouvir nada. Você ia lá, nossa, tá acontecendo um negócio ali, mas tudo em silêncio. Por quê? Porque você tem pouquíssimas partículas no ar. Aliás, desculpa, você tem pouquíssimas partículas no espaço. De modo que a gente pode considerar, a gente pode, grosso modo, falar que no espaço você tem um vácuo. Tá? Na verdade, porque as partículas são muito espaçadas, então é diferente da nossa atmosfera. Você está rodeado de ar. Né? E aí o que acontece? Como não tem partícula, tá? É como se eu fosse agitar uma corda sem corda. Tá aqui, ó, vou agitar a corda, mas não tem a corda. Então, cadê a perturbação? Não está acontecendo. Então, é mais ou menos isso que aconteceria no espaço. Se você conseguisse falar no espaço, né? Se você tirasse a máscara, a primeira coisa que ia acontecer era você morrer, né? Mas vamos supor que você ainda conseguisse sobreviver e falar, não ia acontecer nada, ninguém ia lhe ouvir. Ia ser mais ou menos isso aqui, ó. Não escutar nada. Só eu, talvez, visse você se mexendo, ou talvez, né, morrendo, mas não iam conseguir te ouvir, porque não há meio para propagação. Por exemplo, você está vendo aí no slide que tem uma imagenzinha, uma animaçãozinha da pessoa tocando violão. Se você tirar as cordas do violão, acabou. Não tem meio para se propagar. Ah, eu quero tocar violão. Você precisa da corda. Se não tiver esse meio de propagação, que é a corda, nada acontece. Você vai ficar naquele air guitar, né? Você vai ficar dedilhando aqui no ar e não vai acontecer nada. Certo? Então, ondas mecânicas, de grosso modo, são aquelas ondas que precisam de um meio material para se propagar. Um meio material elástico, tá? Talvez você encontre isso em alguns livros. Por que meio material elástico? Porque, como eu citei agora há pouco para vocês, a onda, na hora que a perturbação está passando, ela vem sempre, aliás, ela exige uma vibração. Alguma coisa tem que vibrar. E essa coisa só vai vibrar se ela tiver uma certa mobilidade, uma certa elasticidade, digamos assim. Então, tem que ser um meio material elástico, né, para que essa onda se propague. Então, onda mecânica é isso, galera. Onde é que a gente acha onda mecânica? O som é uma onda mecânica. As ondas formadas aí nas cordas do violão também são ondas mecânicas. Você pegou uma corda, começou a balançar, também é uma onda mecânica. Você jogou uma pedrinha lá no açude, tá? Tá vendo as ondas se formando, aquelas ondas que você forma na água, também são ondas mecânicas. Tudo aquilo que precisa vibrar, uma coisa que existe, assim, um meio material, uma coisa que é feita por átomos, moléculas, tá? Tudo aquilo que precisa, que vibra algo, assim, algo que existe fisicamente falando, aí se diz sim, são ondas mecânicas. O que é uma onda eletromagnética? A onda eletromagnética, essa aqui eu vou, nessa primeira aula, eu vou tratar de modo bem vago, vou aprofundar melhor na próxima, tá bom? Mas só para você ter uma ideia.
A onda eletromagnética já não exige um meio material. Ela não precisa. Por exemplo, eu posso enxergar as coisas no espaço. Você vê a Lua, por exemplo. Se alguém gritasse na Lua, mesmo que gritasse muito alto, você não ia ouvir, mas poderia vê-la, se você tivesse um bom telescópio. Você consegue ver os planetas, você consegue ver estrelas distantes, enfim, você consegue ver o Sol. Mas não olha muito para eles, senão você vai queimar sua retina, vai se lascar, né? Mas veja bem, você pode ver as coisas. Por quê? Porque a nossa visão depende de uma outra categoria de onda, que são as ondas eletromagnéticas. Essas ondas não precisam de meio material para se propagar. Elas podem se propagar, inclusive, no vácuo. E isso é importantíssimo, porque senão a gente estava lascado. Se não fosse assim, a luz do Sol não chegaria até nós. A energia do Sol não chegaria até nós. Então, é uma onda essencial para a nossa vida, essencial para a vida na Terra. A gente viajar um pouquinho na biologia, basicamente a energia que a gente consome, né, em algum momento veio lá do Sol. Se a gente seguir na cadeia alimentar, então a gente precisa da energia do Sol para que as coisas funcionem aqui. E é uma energia que chega até nós, é uma energia que é transportada até nós por meio dessas ondas eletromagnéticas, né? Então é isso, galera. E o que a onda eletromagnética vibra? Né? Se a onda mecânica vibra objetos, meios materiais, o que a onda eletromagnética vibra? A onda eletromagnética vibra uma coisa que é bem abstrata para a gente, que é um campo. Tá? O campo é uma propriedade do meio, mas eu volto a dizer, eu não quero especificar isso agora. O que eu quero que você entenda nesse momento é, a onda mecânica precisa de um meio material para se propagar, a onda eletromagnética não precisa desse meio material, ela está liberada disso. Isso não a impede de se propagar em um meio material. Senão, você não estaria enxergando nada aqui, que a luz está se propagando no ar. Tanto para eu ver essa tela, quanto para você me enxergar. Né? Então, não tem impedimento. Mas ela não depende, ela fica autônoma em relação ao meio material. O que são ondas de matéria? Daí eu vou falar bem rápido, tá? É o seguinte, pessoal. No mundo quântico, né, quando a gente vai, por exemplo, para partículas como elétrons, o comportamento dos elétrons é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado na cinemática. Aquele negócio de movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, aceleração, velocidade, sei o que e tal, né? Aquele negócio a maioria de vocês já deve ter estudado. Bom, seguinte, pessoal, com elétrons a coisa funciona um pouquinho diferente. A movimentação deles se assemelha menos com a de um carro, com a de uma bolinha de bilhar, uma bola de sinuca, né? Se assemelha menos com isso e se assemelha mais com uma onda, tá? Isso foi uma coisa que foi suposta por um físico chamado Louis de Broglie, na tese de doutorado dele, e posteriormente foi comprovado experimentalmente. Então é curioso, porque quando você joga elétrons no local, eles não se comportam como bolinhas, tá? Indo de um canto para outro. Na verdade, eles se parecem mais com uma onda, a forma como eles se propagam. Mas essa é uma discussão da quântica que eu não vou entrar aqui, tá bom? Fica com essa classificação, mecânica eletromagnética. E aí eu vou para uma outra classificação, que é quanto à propagação das ondas. Tá? A gente já falou sobre a natureza, se ela precisa ou não precisa de um meio material para vibrar, onda mecânica eletromagnética. Agora eu vou discutir aqui como essa onda vibra, certo? Como é que é o padrão de vibração dela. Então a gente vai ter três tipos básicos, tá? A primeira delas a gente chama de transversal, a segunda longitudinal, citar logo as duas para comparar na animação que você está vendo aí embaixo. Dá só uma olhada, galera. Você está vendo que nos dois casos, a onda está indo da esquerda para a direita, ó. Presta atenção aí, você está vendo a perturbação indo da esquerda para a direita. Tanto na transversal quanto na longitudinal. Percebe só como é diferente o jeito que cada arozinho desses vibra. Na transversal, como é que ele está vibrando? A onda está assim, ó. Deixa eu ver, acho que aqui vocês me veem, né? A onda está assim, e a partículazinha, os aros dessa mola, vibram assim. Transversalmente, perpendicularmente, fazendo 90 graus. Tá? Então, uma onda transversal é aquela que tem esse padrão aqui, ó. A onda está vindo para cá e a partícula que está vibrando faz isso. E na longitudinal? Na longitudinal, a onda está vindo para cá e a movimentação da partícula é assim, ó. Ao longo da direção da trajetória. A gente chama de longitudinal, certo? Então fica nessa brincadeira aqui. Que tipo de onda a gente classifica dessa maneira? Ondas eletromagnéticas, que eu citei agora para vocês. Luz, raio-x, ondas de rádio, raios gama, infravermelho, micro-ondas, né? Deixa eu ver se esqueci alguma outra violeta, enfim, todas as cores, né? Luz visível. Todas elas se enquadram no tipo transversal. Inclusive, eu vou voltar para outro slide, só para você ver uma coisa, ó. Do lado do violão, tem um negócio aí azul e vermelho passando, né?
Essa aí seria a representação de uma onda eletromagnética, as variações dos campos elétrico e magnético. Não se desespera agora, eu falo depois sobre isso, tá bom? Próxima aula. Vamos voltar para cá. Transversal seria isso. Lembra do simulador, aquela cordinha que ficava subindo e descendo? O que vocês acham? É o quê? Transversal ou longitudinal? Pelo amor de Deus, né? Só se você não tivesse visto o simulador, né? Tá aí na sua cara, é transversal, né? Então você tá vendo aí, ela fica fazendo esse padrão, ó. E o que seria longitudinal? Você tá me ouvindo, né? É isso aí que você tá ouvindo. Uma onda sonora, beleza? Uma onda sonora é isso. Quando a gente fala, a gente faz meio que uma sanfona com o ar. A gente cria umas regiões, você tá vendo que tem uma parte aí que os aros ficam mais juntinhos? A gente chama essa aí de uma área de compressão. E quando eles estão um pouquinho mais afastados, a gente chama de área de rarefação. Então, quando a gente fala, a gente cria uma espécie de sanfona no ar. E aí, dependendo das distâncias entre as regiões de compressão e rarefação, né, onde está juntinho, onde está mais separado, é que a gente detecta, por exemplo, o timbre da pessoa, a frequência de voz da pessoa, né? Se é uma voz mais grave, se é uma voz mais aguda, tudo isso vai depender do desenho que a gente cria no ar com a nossa voz, certo? Com a perturbação que a gente está emitindo. Tá bom? E o que é uma onda mista? O que é uma onda mista, meu povo? Pense aí. É quando você mistura tudo, né? É quando ela nem é transversal, nem é longitudinal. É quando ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Vai ficar mais ou menos assim, entendeu? Fica fazendo uma voltinha. Pode ser circular, pode ser elíptico, que é um pouquinho mais achatado, certo? Aí você diz, onde é que eu vou ver o diabo de uma onda mista? No mar, na água, tá? Se você botar, preste atenção, você foi para a praia, sei lá, foi para a praia do Tibau, né? Lá perto do Mossoró, né? Lá para a praia do Tibau, aí eu nunca fui para a praia do Tibau, sabe que tem essas coisas lá? Você já viu alguma boia no meio do mar, assim, aquelas de sinalização, coisa do tipo? Ou pelo menos cinema, algum filme? Se você nunca viu, procure no YouTube, beleza? Alguma boia de sinalização. Você vai ver que a boia, uma boia que fica em alto mar, ela não fica nem assim, nem assim. Ela fica assim, ó. Entendeu? Ah, o cara naufragou. Você vai ver que o cara que tá lá naufragado, mas tipo Rose e Jack, né? Titanic. Aquele sensacionalismo danado. Eles não ficam assim, ó. Eles não ficam nem assim também. Eles ficam uma coisa assim. Tá? Por quê? Porque é uma onda mista. Ela é transversal e longitudinal ao mesmo tempo. Bom? Deixa eu só fazer um comentário de uma coisa que às vezes buga a cabeça das pessoas. Tá? Aí eu vou rapidinho voltar para aquela tela e ver se vocês têm algumas perguntas para seguir em frente. Beleza? Aí o cara fala assim, professor, o senhor disse que onda não transporta matéria. E o surfista? Né? O cara que tá na praia, eu tô lá na praia senti arrastado pela onda, e aí? Né? Falhou, foi? Bugou? Vamos explicar. Vamos primeiro pro surfista, né? Você vê a onda bonitinha ali, vindo e tal. Aí me diga uma coisa, o que o surfista faz quando ele vê a onda chegando? Você sabe o que o surfista faz? Será que ele fica assim, ó, tá lá em cima da prancha olhando, e tá chegando a onda ali, ó, vou esperar. Se você pensa assim, você nunca surfou na vida, assim como eu. O que o surfista faz? O surfista faz assim, ó, ele tá vendo a onda chegando, aí ele começa a nadar, feito um desesperado. Ele começa a nadar, 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 para quê? Para acompanhar a onda. E aí, na hora que a onda chegar nele, ele conseguir acompanhar e ficar na crista da onda, na parte mais alta. Certo? Então, o que acontece aqui? Na verdade, não é a onda que está transportando o surfista. É o surfista que nadou feito um desesperado para conseguir acompanhar aquela energia que está se propagando na água. Certo? Então, é como se fosse mais ou menos o seguinte. Pensa aí, você está fazendo a caminhada na rua, agora não pode, né? Que é isolamento social, não vai fazer isso não. Mas vamos supor, acabou tudo isso, né? Liberou, você vai passear na rua. Aí você está passeando, se você escutar um grito de menina aí, é porque eu tenho dois filhos pequenos, eles estão muito loucos aí, minha esposa está tentando trancafiá-los dentro do quarto para vocês conseguirem assistir essa aula, beleza? Eles começaram a chorar agora, eu não sei se está chegando aí para vocês. Mas é o seguinte, voltando. Imagina aí que terminou tudo isso, acabou o isolamento social, você está passeando na praça, fazendo a caminhada. Aí quem passa de bicicleta do seu lado? O crush. Aí você quer conversar, quer puxar conversa, né? Quarentena, tantos meses sem se ver, né, e tal, tá tudo tão diferente, mas o sentimento continua. Aí o que você vai fazer? Você vai começar
acompanhar. E o seu crush não para de pedalar, não. Ele continua ali, pedalando, olhando para você, meio com desprezo. E você lá, começa a dar uma corridinha maior, começa a acelerar um pouquinho para ficar acompanhando e conversando com o seu crush. Aí o que acontece ali? Foi o seu crush que levou você? Talvez pela força do amor, né? Mas na verdade, o que está te movendo ali, o seu corpo? É você mesmo. Você que está tentando acompanhar aquele que está passando ali do lado. É a mesma coisa, meu povo. Troca o crush pela onda, você pelo surfista, beleza? Então, na verdade, o cara que dá o impulso inicial para ele conseguir ficar em cima da onda, então não é a onda que o transporta, ele simplesmente deu um impulsozinho, deu uma nadada para conseguir acompanhar a onda, beleza? Mas daqui a pouco eu vou voltar para esse assunto, porque eu vou detalhar uns elementos de onda, aí eu volto para essa parte da crista, beleza? Gente, é o seguinte, eu queria só dar uma paradinha, um minutinho aqui, só para ver se vocês têm, só para ver se teve alguma pergunta, né? Teve alguma pergunta, algum comentário? Cadê o povo? Tem comentário? Deixa eu ver aqui. O povo tá achando graça, né? Então vamos lá. Só lembrando, quando ele está no slide, não visualiza o chat, não, viu? Então pronto, galera, vamos voltar, certo? Eu vou voltar aqui para os elementos de uma onda, tá bom? Primeiro, só mostrar um esqueminha para vocês como é que é a onda transversal, como é que é a longitudinal, ó, tá vendo? Ó, transversal subindo e descendo, longitudinal de um lado para o outro, está no seu material, beleza? Tá? Você mostra aí a direção de vibração, e nas ondas mistas você tem um pouquinho de tudo. Essa primeira parte aqui eu vou passar rápido, tá bom? Então, pessoal, você está vendo um pulso de ondas e um trem de onda. Pulso de onda foi aquilo que eu fiz no simulador, eu não fiz só isso aqui, tá bom? Trem de onda é se você ficar frenético, enlouquecido, paranoico, fazendo isso direto, aí você gera um trem de ondas. Nem ficou lá no oscilador, né? Na hora que ficou vibrando direto, tá bom? E aí, quando ela assume esse formato aí, tipo do trem de ondas, né? Você vê que ela é previsível, né? Ela tem um formato periódico, né? Então a gente começa a chamar essa onda de onda periódica, tá bom? Ela tem o mesmo formato, toda bonitinha sempre. Ela não é uma onda real, tem questão que você vai ver aqui, mostra uma onda mais próxima da realidade, é bem diferente disso, mas você vai achar esses padrões, sabe? Pontos mais altos, pontos mais baixos, e a gente vai ficar com essa referência. Bom, vamos falar sobre elementos de uma onda periódica. A gente falou agora há pouco que a onda é isso, né? Uma perturbação que está se propagando. E vamos lembrar daquela do simulador, que cada bolinha da corda ficava subindo e descendo, ó. Subindo e descendo, subindo e descendo. Então, galera, é o seguinte, esse movimento de subida e descida tem uma medida importante. É esse que você está vendo. Ó, foca aqui no slide, ó. Esse Azinho, tá vendo? Esse A, ó. A gente pode dizer aqui, pode afirmar que a partículazinha que está vibrando faz parte do meio material da onda, tem uma posição de equilíbrio. E quando a onda está passando por ela, tira esse ponto da posição de equilíbrio. Tá? Então, por exemplo, na hora que a onda está vindo naquela corda, o que vai fazer com a bolinha? Ela está nessa posição de equilíbrio, ela vai fazer ela subir e descer. Mas a posição de equilíbrio é essa. Tanto é que quando para a onda, ela volta para a posição de equilíbrio. Tá? Então, para os extremos, a gente chama de amplitude. Do meio desse ponto de equilíbrio para os extremos, a gente chama a medida de amplitude, certo? E só detalhar uma coisa que eu não citei, e é importante para essa explicação. Você vê que a onda tem um ponto mais alto e um ponto mais baixo, né? O ponto mais alto é a crista da onda. Surfista, tô na crista da onda e tal. Pronto, é a crista da onda. E a parte baixa, o vale. Ah, lembrou da Grécia, né? No vale, né, e tal. Terreno acidentado e tudo mais. Então, é o vale, certo? Parte mais baixa, vale. Parte mais alta, crista. E aí, desse ponto de equilíbrio para os extremos, ou do ponto de equilíbrio para a crista, ou do ponto de equilíbrio para o vale, você tem aquilo que a gente chama de amplitude. E a amplitude é importante por quê? Porque ela te dá ideia sobre a energia da onda. E é a coisa que eu sempre falo em sala. Ó, se eu falar assim, amplitude baixa, a vibração é bem pequenininha. Eu acho que você não está nem conseguindo me ouvir direito. Mas se eu fizer isso, a amplitude aumenta. Então eu vibro mais o ar e faço uma maior agressão aí nos seus ouvidos, né? E aí o que acontece? Você consegue escutar o som com mais força. Ah, eu aumentei o volume aqui, estou com o volume no máximo, estourando meu ouvido. Você aumentou a amplitude do som. Mais para frente a gente vai chamar de intensidade. Você deixou o som mais forte. Diminuir, porque eu estou ficando surdo, estou ficando moco. Aí você diminui um pouquinho para você não ficar surdo. Aí o que acontece? Ou então sua mãe gritou com você, aí você diminui um pouquinho, você diminui a amplitude. Então ela fica um pouquinho mais fraca, tá? Vibra menos força.
Aliás, vibra com menor força, certo? Menor amplitude. Outra coisa, pessoal, nesses padrões aqui, tem uma medida que é importantíssima, ó. Entre duas cristas, por exemplo, ou dois vales, tá? A gente tem uma medida que é muito importante, chama-se comprimento de onda. É esse Y aqui ao contrário, que a gente chama de lambda, tá? Lambda, tipo lambida, só que você puxa no lam, né? Lambda, certo? O lambdazinho, a letra do alfabeto grego, e ela representa o comprimento da onda. Isso aqui vai ser uma medida que mais para frente vocês vão ver que é bem importante, tá? Deixa eu ver o que mais. Tem um infográfico aqui. Seguinte, galera. Coisas que as questões exigem de vocês, tá? Determinar comprimento de onda. Só avisando, a gente teve um atrasozinho, né? Teve aquele problema técnico. Não é nem atraso. Eu entrei aqui uns 5 minutos antes de começar. 5 para as 3. Mas a gente teve aquele problema técnico, mais de 10 minutos ajustando as coisas para o negócio funcionar, né? Então, eu vou pedir a vocês só um pouquinho de paciência, tá? Outra aula é 5 horas, né? Vamos passar só um pouquinho de tempo, beleza? Vamos lá, pessoal, para a gente ir para as questões, para a gente chegar em questão, né? Pelo amor de Deus. Galera, é o seguinte, eu vou já voltar para o simulador, eu quero primeiro destacar umas coisas para vocês aqui, a gente volta lá para detectar o que eu falei agora nesse infográfico. Observa aí, galera, primeiro tópico aí, como é que a gente mede comprimento de onda? Primeiro, você tem que identificar dois pontos consecutivos que estejam em fase. Você, professor, o que diabo é isso? Tá? Tá em fase é o seguinte, galera, olha só, você vai ver na vibração, eu vou voltar para aquele oscilador, e você vai ver que a gente pode identificar alguns pontos que sobem e descem juntos. Tá? Você vai ver que vai ter uma confusão, vai ter um ponto subindo, outro descendo, uma esculhambação. Mas alguns pontos vão estar sempre juntinhos. Eles sobem juntos, eles descem juntos, sobem juntos, descem juntos. Esses pontos que sobem e descem juntos estão o que nós chamamos de fase. Beleza? Eles estão em fase. Estão sincronizados. Tá? Talvez fique mais fácil para você esse termo. E aí o que acontece quando eles estão sincronizados? A medida entre eles, a distância entre eles, é o que eu chamo de comprimento de onda. Aí onde é que é mais fácil achar? Nos extremos. Eu não preciso ficar caçando no meio da onda. Eu olho para os extremos. Os dois estão na crista, ou os dois estão no vale, eu tenho um comprimento de onda. Olha para o slide, certo? Ó, duas cristas consecutivas, ou dois vales consecutivos, você pode dizer que a distância entre eles é de um comprimento de onda. Onde é que é o problema? É porque muitas questões vão exigir de você a medida do comprimento de onda no meio dela. Não vai ter essa facilidade de ir lá nas cristas, nos vales. Muitas vezes tem essa facilidade. Mas não se acostume com isso, não se conforme só com isso, não, tá? Tem questão que vai exigir que você procure lá no meio da onda. Aí o que acontece? Foca aqui, ó. Se você tiver que procurar no meio da onda, aí você vai ter que ter cuidado, tá? Por quê? Porque muita gente fica tentada, como a gente pega os dois consecutivos, ó, dois consecutivos, aí o menino vem e quer fazer aqui, ó, esse com esse, ó, professor, dois consecutivos. Só que qual é o problema? O problema, meu povo, é o seguinte, ó, se a onda estiver indo aqui para a direita de vocês, tá? Vem para a direita, o que vai acontecer com esse ponto aqui? Se a onda está vindo para a direita, o que vai passar por esse ponto é o que está aqui, ó. É isso aqui que vai vir para frente. Então, esse cara está indo para o vale, ele está descendo. E esse consecutivo aqui, meu povo, esse mouse está meio ruim, viu? Não sei eu que estou tremendo, não, viu? É o mouse, ó. Então, é o seguinte, desativei aqui, ó. Esse pontinho aqui, você pode dizer, professor, ele está em fase. Tá, não. Olha o que vem para ele. Se você olhar o que vem para ele, você vai ver que o que vem para ele é uma crista. Então, esse cara vai subir e esse cara vai descer. Eles não estão em fase, eles estão assim, ó. Tá? Eles parecem que estão em fase, mas não estão, eles estão opostos. Eles estão em oposição de fase. Aí você tem que pular para o próximo. Você não pode pegar no meio da onda consecutivo, você tem que pular para o seguinte. Aí esse aqui não. Esse aqui, ó, vai vir um vale para ele, então ele está em fase, estão sincronizados. Se você pegar só desse ponto para esse logo em sequência, você tem só metade do comprimento de onda, tá bom? Então, para a gente não fazer muito arrodeio, bem simples. Comprimento de onda entre duas cristas ou entre dois vales. Se for no meio da onda, você não pega logo em seguida, você pula para o próximo, tá bom? E isso está escrito aqui. Eu vou mostrar para você no simulador como isso acontece de verdade, tá bom? Para você que não está acreditando em mim, dizendo, professor mentiroso. Então, Renata está perguntando aqui, amplitude é o que define intensidade? Sim, a intensidade da onda, a força da onda está diretamente relacionada com amplitude, beleza? Pode falar assim. No caso, esse impulso da onda seria uma crista? Sei de que parte do impulso está falando. A crista é só a parte mais alta. O impulso, tu tá falando, deve ser o impulso do surfista, né?
Na verdade, ele dá um impulso, ele faz um impulso para alcançar a crista da onda, e aí seguir. Tá? Se não for isso, Micael, você me avisa, viu? Se eu não estiver respondendo que não tem nada a ver com o que você está me perguntando. Então vamos lá, vamos aqui para o simulador, beleza? Gente, é o seguinte, olha, eu vou deixar ele em câmera lenta aqui, tá? Deixar ele bem lesadinho aqui, para você acompanhar. Olha que beleza, ó. Olha aí, esse movimento aí da onda. Então, o que você vai perceber? Ó, vamos focar nesse ponto aqui, tá? Esse bem no comecinho, e foca nesse aqui, nesse diferente, ó, só para você comparar, tá? Esses dois pontos que eu estou citando para vocês, eles não estão bem em fase, não, tá? Mas você vai perceber que eles estão praticamente em fase. Só para vocês perceberem a diferença, ó. Você vê que nesse momento os dois estão na crista, ó, tá vendo, ó? Os dois estão na crista da onda. Mas a vida anda, né? Aí eles vão começar a descer, aí olha só, os dois estão no vale agora, ó, tá vendo? Então eles estão sincronizados, eles sobem e descem juntos. Presta atenção nos dois. Eu vou deixar o mouse na altura do que está no meio para você não se perder, tá? Esse aqui, ó, que a gente está analisando, tá? Então você vai perceber que quando a pontinha lá do simulador, eles têm uma sincronia, ó, eles sobem e descem juntos. Aí eu vou parar quando eles estiverem bem no meio da onda. Olha só. Tá vendo como não dá para você pegar esse cara com esse aqui logo em sequência? Porque eles não estão em fase. Ele está sincronizado com esse outro aqui. Aí outra coisa que a galera fica na dúvida. Talvez você que está assistindo não tenha entendido na hora que eu falei de quem está subindo e quem está descendo. Ó, essa onda está indo para onde? Está indo da esquerda para a direita. Esquerda para direita, foca nisso, tá? Ó, deixar aqui rolando. A onda está indo da esquerda para a direita, você tá vendo? Aí olha só, presta atenção aqui. Aí o menino vai olhar e dizer assim, professor, essa bolinha aqui, ó, essa bolinha, vem aqui no meio, ó, aqui, ó, eu desesperado no mouse, ó, mostrando para você. Olha aqui, então essa bolinha, o que você está observando nela? Você olha e diz assim, professor, tem muito menino que diz assim, professor, essa bolinha vai descer, ó, porque o que está aqui é o vale. Meu filho, não é. Você tem que pensar assim, ó. Você pensa que isso aqui é você na praia. Você está em alto mar, quer morrer, tá? Você quer morrer, tá na onda ali. Aí você tá olhando, ó, aqui, tá vendo a janelinha bonitinha? Isso aqui é para onde a onda tá indo. Isso aqui é a praia, é o litoral. São as pessoas na praia dizendo assim, doido, volta, sai do fundo do mar, lesado. Aí você aqui, né, fingindo que nada tá acontecendo. Aqui é o quê, professor? Da onde a onda tá vindo? É o alto mar. Aí me diga uma coisa, você está bem aqui. Aqui é o povo na margem, gritando para você. Aqui é o alto mar. Aqui é você, no meio do nada. Diga uma coisa, o que vai vir para você agora? Vem essa crista ou vem esse vale? Meu filho, se imagine na praia. Se você se imaginar na praia, você vai ver que vai tsunami na sua cabeça, ó. Vem aqui. Tá? Então, o que está vindo para... Ó, vou seguir, ó. Esse pontinho vai subir ou vai descer? Aí você tem que olhar o que ainda não chegou nele. O que ainda não chegou nele, isso aqui. Isso aqui é o futuro, ó. E o que passou dele é o passado. O que vem? Vem o futuro, ó. O futuro dele é subir. Aí ele vai subir, ó, tá vendo? Vai subir, subir, subir. Deixa eu adiantar. Chegou aqui, a onda está indo da esquerda para a direita, a onda começa aqui, ó, a onda começa aqui. Professor, esse ponto vai subir ou vai descer? Olha para o futuro dele. O futuro dele está de onde a onda vem daqui, ó. E daqui tem um vale. O vale é o futuro dele, a derrota, ó, a queda, ó. Vai cair, ó. Caiu no vale, beleza? Por que eu estou falando isso, né? Estou sendo idiota aqui, né, essa bobagem? É pelo seguinte, galera. Tem questões de ondas que vão perguntar para você só se o ponto está subindo ou está descendo. Eu não botei aí nesse material, mas depois eu boto, tá? Para ver se vocês entenderam essa ideia. Tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui se... Eu sempre abro na página errada. Deixa eu ver aqui se rolou alguma pergunta. Nada. Muito bem. Galera, é o seguinte, vou voltar para os meus slides, tá? Então, o comprimento de onda é isso, tá? Você acha ali, pelo amor de Deus. Ou vai 2 vales, 2 cristas consecutivas, ou no meio da onda você pula esse aqui, que esse aqui não está em fase, pelo amor de Deus. Vamos aqui. Vamos falar de outras duas coisas que são importantíssimas da onda. Período e frequência. Vamos primeiro falar de período. Professor, eu estou vendo que o símbolo do período é T. Por que é T esse período que começa com P? É porque período é tempo. Aí é T de tempo, beleza? Então, o que é o período? O período é o tempo que você demora para completar um ciclo. Aí você vai dizer assim, professor, que diabos é um ciclo? Na onda, a partícula não fica fazendo isso, ó, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Aí você imagine aqui, ó, a partícula está no vale, ponto mais baixo. Aí ela sobe, vai lá para a crista. Chegou na crista, vai descer de novo.
Aí quando ela chega aqui no vale, acabou a novidade, ela vai repetir o movimento de novo, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Cada movimentozinho completo desse, de subir e descer, tem um tempo. A partícula demora um tempo para subir e descer. Aí quando vai começar tudo de novo, ó, como fica só nessa repetição, o que a gente faz? A gente divide por ciclos. Então esse ciclo de estar embaixo, subir e voltar, é o que você chama de período, o tempo para fazer isso, tá? Então é o tempo que demora para cada ciclo se completar. Beleza? É por isso que a gente pode definir com essa formulazinha aqui, ó. É o período, é o tempo dividido pelo número de ciclos. E não necessariamente se aplica para uma onda, para qualquer coisa repetitiva, meu povo. Então é o seguinte, olha, vamos supor que você passou 5 horas assistindo aula sem intervalo. E foram 5 ciclos, foram 5 aulas. Você vai pegar 5 horas, dividir para 5 aulas. 5 horas dividido para 5 aulas, 1 hora por aula. Então você tem um período de cada aula. Qualquer coisa que seja cíclica, que seja repetitiva, por exemplo, eu tenho um relógio analógico aqui de ponteiro, né? Ah, o ponteiro dos minutos demora 60 minutos, demora 1 hora para fazer uma volta. Então qual é o período do ponteiro dos minutos? É 1 hora, que é o tempo que ele demora para fazer um giro completo. Aí depois que ele fez o giro completo, ele vai só repetir o que ele já fez. Ponteiro dos segundos é 1 minuto, ou 60 segundos. É o tempo que demora para fazer uma volta. O período das horas. Aliás, o ponteiro das horas demora quanto tempo para fazer uma volta? Não fale 24, não, viu? É 12, que marca primeiro meio-dia, depois meio-dia até meia-noite. Então, veja só. Você tem aqui 12 horas para ele fazer uma voltinha completa. Isso é período, meu povo. Qualquer coisa que seja repetitiva, você pode aplicar um período nele. Como a onda tem uma repetição de vibração, a gente também aplica período, e é só seguir essa fórmula, tá? É tempo sobre número de ciclos, não tem erro. Unidade de Sistema Internacional, segundo, tá bom? Já tem uma questão aqui, ó. Vamos lá. Eu falei sobre, é do Enem essa, ó. Eu falei sobre negócio de fase, né, de estar em fase e tal. Ah, mas essa aqui eu botei na posição errada, pessoal. Desculpa. Eu vou falar sobre frequência, eu volto para ela, tá bom? Olha aí, eu botei 2 questões no ponto errado. Eu vou botar depois disso aqui. Vamos falar sobre frequência. O que é frequência, galera? Frequência, que a gente apresenta pela letra F, tem a ver com ritmo. Tá? É o ritmo com que a vibração acontece. Por exemplo, tem situações em que as vibrações são muito rápidas. Aí, se você for ver o período de cada vibração, dá um tempo tão pequeno que, meu Deus do céu, sabe? Fica ruim até de ver o número, de analisar. Então, ao invés da gente analisar um período pequeno, é melhor inverter o raciocínio e ver quantos ciclos você tem. Tá? Então, por exemplo, frequência. Deixa eu pensar aqui numa coisa que a gente fala de frequência. Ah, de ciclos no motor do carro, né, de rotações do motor. A gente usa, tem um medidorzinho justamente para medir as rotações, que fica lá em RPM, rotações por minuto, porque as rotações são muito rápidas, os ciclos são muito rápidos no motor. Então, se a gente fosse analisar o tempo, bom, isso daí daria números muito pequenos, seria ruim até de colocar no painel para as pessoas. Então, como o número é pequeno, então, ao invés de eu dizer quanto tempo eu digo para você assim, como o tempo é pequenininho, eu vou ver quantas vezes eu consigo repetir esse evento num segundo, ou em 1 minuto. Por exemplo, batimento cardíaco, tá? Frequência cardíaca. A gente não fica pensando, nossa, quantos segundos dura um batimento do meu coração? Não, é menos de 1 segundo, é um tempo pequeno. Então, não é muito prático a gente usar isso. Aí, o que a gente faz? Eu vou ver quantos batimentos por minuto, né? Eu sei, você está pensando no Big Brother, né? Quando ficar lá passando painelzinho, batimento do povo. Mas você pode fazer isso pegando o seu pulso. Então, você fica analisando sua frequência cardíaca, analisando quantas vezes o seu coração está batendo por minuto. É mais prático, dá um número mais fácil de analisar. Então, muitas vezes a gente apela para a frequência, porque o período não ajuda muito. Às vezes o período te retorna um valor muito pequeno, aí fica ruim de trabalhar, de analisar. Aí, às vezes, a gente apela para a frequência, você vai ver que eles têm uma relação muito próxima entre si, um é o contrário do outro, e aí a frequência vai terminar, muitas vezes, te dando um valor mais fácil de trabalhar, como no caso da frequência cardíaca, nas rotações dos ciclos do carro, e por aí vai. E aí você vai ver que a forma de calcular a frequência é isso, ó, é o número de ciclos por tempo. Se você tiver prestado atenção, é o contrário do período. Então, ao invés de eu ter o tempo para cada ciclo, eu vou ter o número de ciclos que eu tive para cada unidade de tempo. Então, por exemplo, ao invés de eu dizer assim, cada ciclo durou 2 segundos. Se cada ciclo durou 2 segundos, eu tenho um ciclo a cada quanto tempo? Aliás, se eu tenho 2 ciclos a cada segundo, né, 2 ciclos por segundo,
eu posso inverter e dizer que eu tenho 1 segundo, 2 ciclos. Você só inverte um com o outro aqui, você pode ter, no caso, período no outro lado, frequência. Eu vou para o exercício para deixar isso mais claro, tá bom? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, olha, frequência, número de ciclos por tempo, e isso vai te dar uma unidadezinha que no sistema internacional é o Hertz, lembrando que o tempo tem que ser em segundo aqui embaixo. Bom? Deixa eu ver aqui, se eu vou comentar mais alguma coisa. Eu vou para exercício, tá? Porque eu acho que falando aqui os números não ficam muito legais. Bom? Essa questão aqui, a gente vai trabalhar esse cálculo, aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês analisarem. E aqui eu vou primeiro começar com uma questão teórica, Enem de 2013. Diz assim, ó, em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de... Galera, é o seguinte, olha, uma das coisas que a gente vai ver que faz parte da identidade de uma onda é a sua frequência. E está relacionada com o período, é o ritmo de vibração, é o ritmo com que as partículas vibram, tá? E aí o que acontece? A gente consegue distinguir uma onda da outra, por exemplo, como é que eu vou distinguir se aquela onda eletromagnética é uma luz visível, é o vermelho, o verde, o azul, o violeta? Ou, por exemplo, quando é que eu sei que não é uma luz visível? Quando é que eu sei que é ultravioleta? Aí eu passo protetor solar para me proteger? Ou quando é uma onda de rádio, uma onda de TV, um raio-x? Eu diferencio essencialmente pela frequência da onda. A frequência é o cartão de visita, é a identidade da onda. Né? Esse é um detalhe que você tem que ter na sua cabeça. E aí, qual o problema, né? Quando você entra no avião, pede logo para desligar tudo, ou botar no modo avião. Por quê? Porque as ondas de celular têm uma frequência muito próxima das ondas de rádio da comunicação do avião com a torre. E, claro, em aviação você tem que ser paranoico, você tem que ser noiado, né? Então, você tem que tirar qualquer coisa que possa dar problema. Então, por isso que o pessoal aconselha, orienta que você desligue os aparelhos, porque em algum momento ele pode, sim, dar uma interferenciazinha, porque eles têm frequências próximas. Aí isso leva a gente para o gabarito, item E. Belezinha? Vamos aqui para outra questão. Eu vou lá para o simulador para falar um pouquinho de frequência e período, explicar um pouquinho melhor. Gente, essa questão aí lá de São Paulo diz assim, ó, um oscilador mecânico é ligado a uma corda tensa e produz as ondas representadas na figura abaixo. Aí as ondas. No material de vocês, naquela apostila, é a questão de sala número 1, tá bom? Um ciclo dessa vibração se completa a cada 2 segundos. Ele quer saber qual é a frequência da onda em Hertz. Ele diz que um ciclo da vibração, ou seja, esse movimento aqui, ó, foi, voltou, um movimento desse acontece a cada 2 segundos, e aí ele quer saber qual é a frequência da onda em Hertz. Eu resolvi essa daqui no papel e escaneei. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Vou sair do slide, aí eu vou aqui pro papel. Deixa eu vir para cá. Deixa eu vir pro papel. Já que eu olho os comentários, tá bom, pessoal? Isso aqui eu falo já. Aí. Pronto, tá aqui a questão que eu resolvi. Gente, é o seguinte, olha. A questão dizia que um ciclo demorava 2 segundos. Aí eu mostrei para você que a formulazinha da frequência é aquela. Você bota o número de ciclos e divide pelo tempo que se passou. Quantos ciclos ocorreram? Um apenas. Em quanto tempo? Em 2 segundos. Aí você usa aquela formulazinha que está no slide. Um ciclo em 2 segundos fica 1/2. Ciclo por segundo, a gente dá um nomezinho. O nomezinho é Hertz. Beleza? Hertz. Então, um ciclo a cada 2 segundos, você divide um pelo outro. 1/2. 1/2 dá 0,5. 0,5 Hertz é a nossa resposta. Significa o quê, pessoal? 0,5 Hertz. O que você tem que botar na sua cabeça? Ele faz meia volta. Ele não completa uma volta. Ele não faz isso. Ele só faz isso, ó. Meia volta. Ou isso. Meia volta. Em 1 segundo. Tá? Então, em 1 segundo, ele só faz meia volta, 0,5 Hz. Professor, eu quero o período. Aí você troca os dois de lugar. Ao invés de ser um ciclo a cada 2 segundos, você vai dizer que são 2 segundos para um ciclo. Aí 2 segundos para um ciclo, dá 2 segundos por ciclo. Ou seja, o período, o tempo de um ciclo. 2 segundinhos nessa questão. No caso aí, meu povo, gabarito, item B de bola. Beleza? Deixa eu voltar aqui para os comentários. A fórmula da frequência poderia... O William está perguntando se a fórmula da frequência poderia ser 1/T. Pode. Frequência igual a 1/T ou T igual a 1/F. Tá? Tanto faz. Acho que no material eu apresento as duas formas. No caso, apenas ondas de mesma natureza podem se sobrepor, interferir? Sim. Sim, tem que ser de mesma natureza.
porque aí elas vão atuar elas não só estão atuando no mesmo meio, mas elas têm as mesmas características, né? Então, sim, precisa ser de mesma natureza, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Vamos seguir, né, com os slides. Ah, o simulador. Eu queria mostrar para vocês entenderem melhor o que é frequência, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, ó, veja só. Primeiro, ó, amplitude, tá? Vamos lembrar dos conceitos. Amplitude, ó, eu vou aumentar a amplitude. Olha só como ela fica mais aguda não, ela fica, a oscilação é maior, né? Vou diminuir a amplitude. Ó, como fica bem fraquinho, ó. Isso aqui pode ser uma pessoa falando bem baixinho, sussurrando no seu ouvido. Isso aqui pode ser uma pessoa gritando louca, tá? Enfurecida. Aí vamos ver, ó, isso aqui é amplitude, beleza? Então você vê que a amplitude só mexe nisso, olha. Você vê aqui, ó, que eu continuo, por exemplo, aqui, eu tenho duas cristas, não mudou nada, ó. Ó, duas cristas. Eu tenho, em média, duas cristas por imagem. E aí você vai ver que quando eu mexo na amplitude, não muda nada nisso, tá bom? Olha só, você vai continuar vendo duas cristas em média, tá? Ó, duas cristas, ó. Não vai mudar o desenho, ele só vai ficar mais esticado. É como se você pegasse na imagem, né, e puxasse assim, é mais ou menos isso. Você vai ver que se eu diminuir a amplitude, também dá no mesmo, ó, galera. A amplitude tem a ver com a energia, com a força da vibração. Então, ó, não muda nada, ó. Você vai ter duas cristas aqui do mesmo jeito. Só que você vai ver como a frequência muda, pessoal. A gente costuma falar de frequência, porque a maior parte das ondas que a gente usa, o período é muito curtinho, é uma fração irrisória de segundo. Então, às vezes, é melhor a gente falar de frequência que a gente tem números melhores para trabalhar. Vou aumentar a frequência, tá? Olha só o que vai acontecer na hora que eu aumento a frequência. Você está vendo como o oscilador deu uma acelerada? Olha só, agora eu não tenho mais duas cristas por imagem, agora eu tenho quatro praticamente, né? Aí eu vou diminuir a frequência, tá? Diminuir a frequência. Ih, ficou devagar. Aí, ó. Aí agora, tá bem pesado, né? Tá aí a onda passando, beleza? Então a frequência tá aí. Outra coisa que eu queria. Aliás, eu vou deixar falar isso depois, senão eu vou falar muita coisa e vai confundir a cabeça de vocês. Então é o seguinte, pessoal, o que vocês estão percebendo aí? Que a frequência, ela vai dando uma mexida até no que a gente chama de comprimento de onda. Presta atenção, ó. Quando eu tenho uma frequência muito alta, você vai perceber, ó, frequência muito alta, as cristas vão ficar mais próximas umas das outras. Então, quando eu aumento a frequência, o comprimento de onda, ó, dá uma diminuída. A gente vai já ver isso matematicamente. E quando eu aumento a frequência, você vai ver que vai dar uma alongada. Olha aí a alongada, ó. Olha o comprimento de onda infinito, ó. Ó, o comprimento de onda já é a corda todinha. Tá? Então, quando você diminui a frequência, o comprimento de onda cresce. Quando você aumenta a frequência, o comprimento de onda fica curtinho. Sabe onde é que isso acontece? Na voz da gente. Por exemplo, uma voz grave, né? O que é uma voz grave? A voz com a frequência baixa. Aí o que aconteceu na nossa imagem aí? O que acontece com o comprimento de onda? O comprimento de onda fica esticado, com uma onda grave, né? Agora, se você for para a voz aguda, o que acontece na voz aguda? A frequência fica bem alta. Estou ruim da garganta para fazer essa voz aguda hoje. Mas a frequência fica bem alta, e o que acontece com o comprimento de onda? Fica bem curtinho. O timbre de voz feminina, a voz feminina, ela costuma puxar um pouco mais para o agudo, a masculina costuma puxar mais para o grave, mas isso não é uma regra fechada, né? Mas normalmente é assim, tá? Sons mais agudos, né? O som agudo é um som que tem uma frequência bem mais alta, comprimento de onda curto. Som grave, né, é um som que vai ter um comprimento de onda um pouquinho maior e frequência mais baixa. Beleza? Vamos seguir para os nossos slides. O povo deve estar perguntando, professor, não acaba a aula não, é? Ó, já acabar, tenha calma, viu? Que ainda tem as questões que eu quero mostrar para vocês e umas outras coisinhas. Ó, tá aí a formulazinha, relação de período e frequência. Período é tempo sobre número de ciclos, frequência é número de ciclos sobre tempo. Então, um é o contrário do outro. Beleza? Vamos para mais uma questão. Deixa eu só ver aqui a próxima, se tem... Ah, não, próximo é infográfico. Um estudante observa ondas num lago. Ele nota que uma folha oscilando na superfície do lago, devido a essas ondas, leva 0,5 segundos para ir do ponto mais baixo ao ponto mais alto da oscilação. Cuidado com essa informação. Ó. A folhinha está ali, ela demorou meio segundo, ela está fazendo isso, ó, subindo e descendo. Ah, mas ela está no lago, né? Então ela vai fazer um negócio mais ou menos assim. Mas vamos pensar que ela é transversal. Então ela está no ponto mais baixo e vai para o ponto mais alto. Meio segundo para fazer isso. Pergunto para vocês. Esse movimento de sair do ponto mais baixo para o ponto mais alto é uma oscilação completa? É não.
Para completar, ela tinha que fazer isso, ó. Quando a gente tinha que descer, tá? Então, isso aqui é só meio ciclo. Para completar, tinha que voltar. Bom? Então, ela leva meio segundo para fazer meio ciclo. Então, ela vai levar 1 segundo para fazer um ciclo completo, né? Então, ele vai concluir que a frequência de oscilação das ondas na superfície do lago é igual a quanto? Eu fiz a solução, tá? Para não ficar só falando, porque senão você... Tem gente que fica assim, né? Não estou entendendo nada, né? Mas vamos lá, para você entender a parada. Acompanha aqui comigo. Questão 3, ó. Tá aqui, olha só. Olha o que eu chamei a atenção aqui de vocês, ó, na questão 3. Você tá vendo aí, ó, que a folhinha vai do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Isso é de um vale para uma crista, não é de vale para vale. Eu continuei o desenho ali, fazendo um esboço para você ver o que seria o movimento completo, né? O ciclo completo. Não é só meio ciclo. Então, se é 0,5 segundo para a metade de um ciclo, é 1 segundo por ciclo todo, né, meu povo? Então, 1 segundo por ciclo, qual é o período? É 1 segundo, que é o tempo de um ciclo. E qual é a frequência? Ele faz um ciclo por segundo. Então, é 1 Hz. Se tu pegar 1 e inverter 1, dá 1. Inverteu de novo, dá 1. Então, tanto faz. Por isso que período e frequência vão resultar em 1. Nosso gabarito é o item C de casa. Bom? Deixa eu ver se rolou pergunta. Não rolou pergunta ainda. Deixa eu voltar para cá. Vamos lá, meu povo. Mais uma observação que eu queria fazer aqui com vocês. Vamos voltar para o slide. Vamos aqui. Gente, é o seguinte, vamos entrar num outro ponto que é a velocidade da onda, certo? E aí a gente vai chegar em umas equações que são importantíssimas e eu tenho que esclarecer uma coisa em uma que a galera sempre se atrapalha, então preste atenção. Galera, é o seguinte, ó, acompanha comigo esse infográfico, primeira informação ali, lê comigo, ó. Lembre-se de que uma onda consiste em uma vibração, um movimento repetitivo que se propaga no ambiente. Se você observar o comprimento de onda destacado, vai perceber que ele envolve todos os pontos de uma oscilação completa, saindo da crista em direção ao vale e novamente do vale para a crista. O tempo necessário para que o movimento cíclico se complete é o que a gente chama de período. Então, para que o comprimento de onda percorra um certo espaço, né, a gente tem o mesmo, o mesmo tempo, né, o tempo necessário é o mesmo para que uma vibração se complete. E é por isso que nós podemos relacionar comprimento de onda e período para o cálculo da velocidade. O que eu estou querendo dizer para você? Meu povo, ó, isso aqui é um comprimento de onda, ó, de uma crista para outra. Só que é o seguinte, para essa crista que está bem aqui, sair daqui e se deslocar e assumir onde está essa outra, o que acontece com as partículas que estão envolvidas? Elas vão passar por todos os pontos da vibração. Veja que dentro de um comprimento de onda, eu tenho todos os pontos da vibração. Desde o momento que eu estou na crista até a transição para o vale, ou a transição para a crista novamente, eu tenho todos os pontos. Eu tenho, dentro de um comprimento de onda, uma oscilação completa. É por isso que eu posso fazer a relação do comprimento de onda com o período. Aí, sabe o V, delta S sobre delta T, que você viu lá na cinemática, velocidade média, né, essas coisinhas? Você vai fazer um raciocínio análogo. Aqui, o que seria o nosso delta S? O que seria o nosso espaço percorrido? Comprimento de onda. Aí a gente substitui, ó. E o que seria o nosso tempo? O período. Então, por isso, eu posso escrever dessa maneira. Velocidade é igual a comprimento de onda sobre período. É a mesma coisa do delta S sobre delta T, assim, é o mesmo raciocínio. Beleza? Tem mais questão, mas eu não quero para essa questão agora. Eu quero mostrar uma outra coisa para você. É outra fórmula. É que eu não botei no slide essa. Aí eu vi aqui, eu disse, vixe, eu preciso falar disso. É que normalmente é o que eu escrevo no quadro. Aí, se vocês quiserem perguntar, podem perguntar, tá? Eu vejo aqui já já. É o que eu botei aqui em cima. Galera, isso aqui é o que normalmente eu anoto no quadro. Aí eu tô sem aquele negócio para escrever digitalmente, né? Nem vou usar aqui atrás, então eu vou fazer aqui mesmo. Fiz no papel e escaneei para mostrar para vocês. Gente, é o seguinte. A gente parou agora nessa equação aqui, não foi? V igual a lambda sobre T, né? Comprimento de onda sobre o período. Só que a gente não sabe que a frequência é o contrário do período. Então eu posso substituir um pelo outro aí. Porque vai ter questão que não vai te dar período, vai te dar frequência. Aí você vai ter que se virar. Aí como é que a gente faz? Se o período está dividindo e a frequência faz o contrário do período, então o que a frequência faz? Se eu trocar período por frequência, a frequência vai multiplicando. Então fica o V lambda F. Beleza? Aí, gente, é o seguinte. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, pelo amor de Deus. Preste atenção no que eu vou falar. Essa equação é a equação que a gente mais usa para analisar ondas, tá? Disparado. Você vai ver que vai ter questão que a gente vai usar essa de cima, mas normalmente é a de baixo, essa que eu estou destacando. Aí o que acontece? Aí o camarada olha e pensa assim, ó. Ah, então quer dizer que se eu quiser aumentar a velocidade da onda,
eu quero aumentar. O cara vai fazer várias relações matemáticas, né? E tal, ó. Ah, eu quero aumentar a velocidade da onda. Então, se eu aumentar o comprimento de onda, dá uma esticada na onda e aumenta a velocidade também. Ou, por exemplo, se eu diminuir a velocidade da onda, eu diminuo a frequência dela. Muito cuidado com isso, meu povo, pelo amor de Deus, tá? Não, essa equação aí, você está proibido de fazer essas jogadas matemáticas. Porque na maioria das vezes elas não funcionam. Deixa eu explicar para vocês por quê. Gente, é o seguinte, coisas da natureza da onda, da essência, do ser da onda. Presta atenção. Meu povo, frequência. Frequência é uma coisa que só depende, escuta o que eu vou dizer, é uma coisa que só depende da fonte, só depende de quem está emitindo. Ai, professor, a onda que você está emitindo, eu não posso pegar ela no ar e ficar mexendo. Não, não pode, meu filho. Você não pode fazer isso. A onda que eu estou emitindo só depende de mim. Se mudar essa frequência, se mudar a frequência, vai ser uma mudança em mim, que sou a fonte. Então, eu posso deixar a voz mais grave, ou posso deixar a voz mais aguda. Mas isso depende de mim. Quem controla sou eu, que sou a fonte. Não é um fator externo. Então, veja, a frequência de uma onda já diz para você a identidade da onda. Eu só mudo a frequência se eu mexer na fonte. Não adianta mexer em outro canto. Você só muda a frequência mexendo na fonte. Professor, estão mexendo no comprimento de onda. Primeiro que você vai ver que o comprimento de onda é o fuleiragem da história, certo? Ele vai ser o pau mandado aqui. Ele vai depender da frequência e da velocidade. Então, entenda. Frequência só depende da fonte, meu povo. Não vá mexer a frequência de outro jeito. Você só mexe na frequência se você mexer na fonte dela. E a velocidade da onda, professor? Não posso dar uma esticadinha no comprimento de onda e mexer na velocidade? Não pode. Velocidade da onda é uma coisa que depende apenas do meio material onde ela está. Então, por exemplo, eu tenho uma onda eletromagnética, luz, onda de rádio, de TV, de raio-x, o que é que seja. Está no ar, é a velocidade da luz no ar. Aí uma é mais ligeira que a outra. Não é. Ah, mas a frequência é diferente, são ondas diferentes. O raio-x é diferente da luz. É diferente na frequência, mas a velocidade no ar é a mesma. Se eu jogasse todo mundo no vácuo, era a mesma. O som que eu propago viaja na mesma velocidade que o som que você propaga. Não tem diferença. No ar, em torno de 340 metros por segundo. Então, a velocidade de uma onda, entenda, só depende do meio. Professor, mexi no comprimento de onda. Não mexeu de jeito nenhum, porque não é assim que se faz. Ó, frequência só depende da fonte, você só muda a frequência se você mudar a fonte. Velocidade, você só muda a velocidade se você mudar de meio material. Ah, eu tirei a onda do ar, joguei a onda na água. Tipo, tô com a lanterna. Tá aqui com a lanterna no ar, direcionei para dentro de um copo d'água. Se ela continuar acendendo, mudou de meio, aí sim você muda de velocidade. Botei dentro do vidro, deixei preso dentro do vidro. Mudou de meio, beleza, mudou de velocidade. Tá? Ah, mas porque eu quis com a força do meu pensamento? Não, esqueça. Beleza? Professor, o comprimento de onda, você não botou nada, porque o comprimento de onda é o fuleiragem, eu já disse para você. Então, na verdade, ele vai ficar olhando para um lado e para o outro. O que a velocidade está fazendo, o que a frequência está fazendo. Aí ele se modela aos dois. Beleza? Não vai ficar viajando nessas coisas, não, tá? Frequência só depende da fonte, velocidade só do meio, o comprimento de onda é a fuleiragem. Beleza? Ele fica olhando para os dois e se molda aos dois. Bom? Bem? Bem assim? Simbora, né? Deixa eu ver aqui, vocês têm dúvidas? Perguntas? Ninguém pergunta mais nada. Vocês estão vivos aí, é? Estão vivos? Deixa eu ver aqui. Gente, vamos para o final. Fazer exercício. Porque senão eu tomo o horário da outra aula. Presta atenção. Vamos fazer assim, deixa eu só ver a próxima aqui. Eu vou fazer essas duas com vocês, tá bom? Rapidinho. Eu finalizo hoje com essas duas. Próxima aula eu retomo as que eu não fiz. Gente, vamos lá. PUC de Paraná. Um rapaz e uma garota estão em bordas opostas de uma lagoa de águas tranquilas. O rapaz, querendo comunicar-se com a garota, mas sempre tem um crush nessas questões, né? Coloca dentro do frasco plástico um bilhete. E arrolhando o frasco, colocam na água e lhe dá uma pequena velocidade inicial. Ô, lesado, ó. A seguir, o rapaz pratica movimentos periódicos sobre a água. Vocês não, que movimentos periódicos são eles, né? Fica dançando na água, né? Não, provavelmente ele tá batendo na água. Ele tá fazendo isso aqui, ó. Tá? Ele tá batendo na água. A minha tá olhando a mais, né? Vá o doido, né? E batendo assim na água. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, produzindo ondas que se propagam, pretendendo com isso aumentar a velocidade do frasco em direção à garota. Com relação a esse fato, o que a gente pode afirmar? Gente, é o seguinte, o que aconteceu? Me deu um empurrãozinho, ó. Deu um empurrãozinho aqui. Ah, deixa eu pegar esse aqui. Deu um empurrãozinho, ó. Botou uma mensagem na garrafa, deu um empurrãozinho. Isso aqui é a vitamina dos meus filhos, ó. Deu um empurrãozinho. Aí o que vai acontecer? A garrafinha vai ganhar uma velocidade, vai viajar, vai passear pela água. Aí o que ele faz? Para a garrafinha aí, né?
Ele fica fazendo isso, ó, ele fica batendo na água aqui, ó. Movimentos periódicos, né? Ele fica batendo na água para ver se empurra a garrafinha. Gente, o que vai acontecer? Vários itens. E o pior é que eu não estou conseguindo ler o item E, que o negócio fica na minha frente. Mas eu vou já tentar, ó. Se o rapaz produzir ondas de grande amplitude, a garrafa chega a outra margem mais rapidamente. B. O tempo que a garrafa gasta para atravessar o lago dependerá do seu peso. Quanto maior a frequência das ondas, menor será o tempo do percurso até a outra margem. A velocidade da garrafa não varia, porque o que transporta é a perturbação e não o meio. Eu vou tirar da apresentação, porque tem um negócio do Meet aqui que está me impedindo de ver. Quanto menor o comprimento de onda, maior será o aumento da velocidade da garrafa. Gente, A, B, C, D ou E? Você vai lembrar da definição de onda. Gente, uma onda pode transportar coisas? Posso carregar coisas com uma onda? Se eu puder, beleza. Então eu vou pegar aqui essa caneta, eu vou gritar aqui, ficar, e aí eu vou esperar que, num determinado momento, essa caneta comece a andar, porque eu estou gritando. Isso não existe, meu povo, tá? Lembra que onda não transporta matéria, certo? Onda transporta energia e quantidade de movimento, matéria não. Então, veja, se o meu amiguinho ficar batendo, ele vai criar uma onda. Mas sabe o que vai acontecer com a garrafinha? Qual é a expectativa? Que na hora que ele bata, a garrafinha faça isso, né? Realidade, a garrafinha vai ficar assim. Tá? Ela vai ficar só oscilando, vai ficar só vibrando, mas ela não vai ser transportada lá para frente. Vai depender muito mais vai depender apenas do impulso inicial que ele deu aqui, e obviamente do atrito, né, da viscosidade com o líquido, e da resistência do ar, vai depender muito mais disso do que propriamente dele estar lá com movimentos periódicos, né? Então não vai acontecer nada, certo? O que vai acontecer é só oscilação. Bom, onde tem isso, né, que eu falei? Entender, meu povo, D de dado, tá? A velocidade da garrafa não varia, porque o que se transporta é a perturbação e não o meio, certo? Então, o meio material não se transporta, assim como não vai carregar a garrafa, né? E aí ele vai ficar igual um louco, a menina vai dizer, ó, o doido, não vai nem olhar para ele. Vamos para a próxima questão, última questão, tá? Prometo. Certo? O povo vai estar assim, Maria, o professor não para, né? É a última questão. O FMG, vestibular que eu sempre digo para meus alunos que eu gosto muito, porque, apesar dele não existir mais, né, por conta do Enem, mas ele tinha uma coisa mais contextualizada, sabe? As questões são um pouco mais parecidas com o que a gente vê no Exame Nacional do Ensino Médio. Gente, o FMG. Um menino caminha pela praia arrastando uma vareta. Uma das pontas encosta-se à areia e oscila no sentido transversal à direção do movimento do menino, traçando no chão uma curva na forma de uma onda, como mostra a figura. Ainda bem que tem a figura, porque 90% dos alunos não faz a menor ideia do que está acontecendo lendo esse texto, né? Mas tá aí, ó, o menino não tem o que fazer e está lá com a vareta riscando a areia, né? Mas sem ter o que fazer, é essa próxima pessoa que nós vamos escrever aqui, ó. Uma pessoa observa o menino e percebe que a frequência de oscilação da ponta da vareta encostada na areia é de 1,2 Hz. Ninguém faz essas medidas. Isso não é vida real. E que a distância entre os dois máximos consecutivos da onda formada na areia é de 80 centímetros. O cara anda com a trena na praia. A pessoa conclui que a velocidade do menino é. Gente, o que você tem que focar aí? O cara já deu a questão na sua cara. Ó. São duas informações básicas. Ele deu a frequência da onda e a distância entre dois máximos consecutivos, que ele cita aí. Gente, dois máximos consecutivos é duas cristas, são duas cristas. Isso é o quê? A distância entre eles. Movimento de onda. Vamos para a resolução. Termino com essa, dou meus avisos finais e a gente finaliza, beleza? Gente, essa questão está por aqui, peraí. Aqui, achei. Pronto, essa aqui. Olha só, meu povo, ó. Frequência, 1,2 Hz. Distância dos extremos, né, consecutivos. Distância entre as cristas, 0,8 metros. Aí você deixa na unidadezinha certa. O que a gente vai fazer? Tem comprimento de onda e frequência? Multiplica um pelo outro. V igual a lambda vezes F. Lambda vezes F, 0,8 vezes 1,2. Passa essa conta, né? Ai, meu professor, não sei trabalhar com vírgula. Vai ter que aprender, né, meu filho? Porque tá no ensino médio. Aí você faz essa conta aí e descobre que no final dá 0,96. Bota a unidadezinha. Você viu que o meu comprimento de onda estava em metro. Aí eu deixo o metro. Aí, professor, e o segundo veio da onde? É do Hertz. É porque no Hertz, o segundo aparece embaixo da divisão, tá? Aí fica metro por segundo, 0,96 é o item B de bola. Tudo bem, tem mais coisa, vocês vão ver nos slides que tem mais coisa, tem até exame cardíaco aqui, ó, até o eletrocardiograma aqui para o cara ver, mas a gente deixa para comentar isso na próxima aula, tá bom? Gente, eu vou encerrando minha aula por aqui. Cadê vocês? Deixa eu ver comentários, se alguém está perguntando alguma coisa. CD, o que é isso? É só porque eu poder vocês estão ao vivo, vocês teclaram qualquer coisa. Ou alguém desmaiou em cima do teclado, né? Pode ter sido. Bom, então é o seguinte, gente, assim, ó. Estamos encerrando nossa aula por aqui, beleza?
Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Espero que tenha sido útil essa aula. A gente vai continuar aqui às sextas-feiras, mas a gente vai comunicando, né? O professor Jorge, todo dia está mandando as informações para vocês. E eu já criei uma sessão de material